Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aqui de física, ok? Com quem? Professor Fábio Ribas, na área. Vamos embora? Vamos falar um pouquinho hoje de calorimetria, certo? O que é calor sensível? Princípio básico da calorimetria. Que danado é calorimetria? Calorimetria é o estudo da física que afere a quantidade de calor trocada entre dois corpos de mesmo elemento sem interferência da natureza. Se não houver interferência da natureza, isso a gente pode dizer que é calorimetria. Certo? E o que é calor? É a transmissão de uma temperatura de um corpo para o outro. Vamos lá. Eu tenho aqui o bloco A com 300 Kelvin e tem um bloco B com 200 Kelvin de temperatura. Para quem vocês acham que vai transferir calor? Claro, do mais quente para o mais frio. Eles são igual, certo? E quando os dois corpos chegam à mesma temperatura, o que a gente vai dizer com ele? Vai dizer que ele está em equilíbrio térmico, ok? Equilíbrio térmico é quando dois corpos têm a mesma temperatura. Por exemplo, eu comecei um com 300 e o outro com 200. Quando os dois chegou em 250 K, que é kelvins, eles entraram em equilíbrio térmico, ok? Capacidade térmica. Capacidade térmica é a capacidade que um objeto tem de receber calor. Então ele vai ter aquela capacidade de receber calor sem alterar sua estrutura, ok? Então, qual é a forma de capacidade térmica? Capacidade térmica é igual a quantidade de calor vezes a variação de temperatura. Ou seja, capacidade térmica é a quantidade de calor, a quantidade de troca de calor, certo? Pela variação da temperatura, que é meu delta teta. Eu tenho aí uma luva aí, né? Aquela luvazinha que a gente usa para tirar o bolinho do forno. É uma luva, é um isolante térmico, concorda comigo? O que é esse isolante térmico? Ele tem uma alta capacidade térmica. O que é essa alta capacidade térmica? Pode receber muito calor sem deformar. Ao contrário que eu tenho aí uma grelha. A minha grelha lá, quando eu ligo o meu fogo lá, ela é autocondutor de calor. Se eu colocar lá a minha mão lá, eu vou queimar. Então ela é ao contrário, tá joia? Então lembra lá, capacidade térmica. O que é capacidade térmica? É a quantidade de troca de calor dividido pela sua variação de temperatura. Tá joia? Vamos para o próximo. Massa e capacidade térmica. Gente, massa. Eu peguei aí dois recipientes do mesmo tipo, certo? Não muda ele é do mesmo tipo, mesma estrutura física, e coloquei água nele. O A eu coloquei 1 kg de água e o B eu coloquei 1000 kg de água. Claro que o A ele vai aquecer mais rápido, então ele tem uma maior capacidade térmica, concorda comigo? Enquanto o B ele vai demorar mais a aquecer, então ele tem uma menor capacidade térmica. Então isso aí eu tenho que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Professor, que danado é calor específico? Para aí que daqui a pouquinho a gente vai explicar o que é um calor específico, tá joia? Quantidade de calor. Vamos lá. O que é a quantidade de calor? Eu vou pegar lá a minha capacidade térmica e vou pegar meu calor específico. Vou lá fazer a continha dele lá e a gente vai chegar a essa forma. Quantidade é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quando há um ganho de energia, a quantidade de calor ela é maior que zero. Quando há uma perca de energia, a minha quantidade de calor é menor do que zero. Lembrando lá que calorias, cal, ok? Ela é dada em joules, ok? Que é igual a 4,18. Tá joia? Vamos lá, seguindo em frente. Calor sensível. A forma é muito simples. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. O que é calor específico? Toda substância ela tem uma capacidade térmica, ela tem um calor que ela suporta sem mudar de estado físico. Isso é calor específico, tá joia? Então,
Quando eu tenho aí a quantidade de calor é necessário para que ele mude de estado físico, ok? Vai depender de quem? Da minha massa, do meu calor específico, da quantidade de calor que ela suporta. Por exemplo, a água, o calor específico da água é 1. Por que 1? Porque se aumentar 1 grau a sua temperatura, ele já passa do estado sólido para o estado líquido. Então ele muda a sua temperatura. Então é a capacidade térmica de receber calor. Vezes o quê? A variação de temperatura. Lembrando, quando a temperatura ela é maior do que zero, há um ganho de energia. Então, quando a temperatura é maior que zero, eles vão ganhar energia. Quando a temperatura é menor do que zero, ele vai perder energia. Tá joia? Vamos embora? Mudança de fase de uma substância pura. O que é uma substância pura, gente? É aquela substância que se encontra na natureza sem nenhuma mistura, ok? Então, a gente sabe que tem 3 estágios: sólido, líquido e gasoso. São 3 fasezinhas: sólido, líquido e gasoso. Quando ele sai do estado sólido para o líquido, a gente vai chamar de fusão. Quando sai do estado líquido para o estado gasoso, ebulição. Quando sai do estado gasoso para o estado líquido, condensação. Quando sai do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E quando vai tanto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sublimação. Ok? Isso só ocorre em substâncias puras. Aquelas substâncias que não tem nenhum material nela misturado. Tipo água, H2O. Água. Se eu coloquei o sal lá dentro, ela deixa de ser uma substância pura. Ela passa a ser uma água com sal. Ok? Então, esse congelamento, essa parte, só vai funcionar para mim se eu tiver só água. Tá joia? Vamos lá para o próximo. Calor latente. É a quantidade de calor que uma substância pura troca com determinada outra substância. Ok? Então, para isso, existe uma fórmula, que é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Ou seja, quando ele troca de fase, tipo a água, para ele trocar de fase, ele vai precisar de 80 calorias por grama para tocar para o estado líquido. Quando ele vai transformar em vapor, ele vai precisar de 440 calorias por grama para ele ir para o estado gasoso. O álcool, 25 calorias por grama. Veja que o álcool é bem menor. Para ele evaporar, 204 calorias por grama, ok? E assim sucessivamente, ok? Vamos para o próximo. Curva de aquecimento. Vamos ver aqui esse gráficozinho. Lembra lá, toda substância pura, ela vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Tudo que está abaixo do meu ponto de fusão, tudo, ou seja, tudo que está abaixo de 0 grau, eu vou dizer que ele está no estado sólido. Vamos usar a água como exemplo, ok? Depois ele vai ter o quê? Meu ponto de fusão. Depois que ele é aquecido, ele vai passar para quem? A água para o estado líquido. Depois de ele chegar no estado líquido, ele vai ter o quê? Meu ponto de ebulição. E por fim, ele vai evaporar. Lembrando que isso só ocorre quando a substância é pura. Beleza? Espero que tenha gostado da nossa aula. Vão aí copiar o que tem de mais importante nessa aula. Tira uma foto e manda para mim. Tá joia?